Meu nome é Larissa e gostaria de dividir com vocês, até como forma de alerta, essa experiência que vivi. Nessa época, quando a convivência com meus pais ficou insuportável, não tive outra escolha a não ser me mudar. Já não tinha onde morar e não podia mais contar com os sofás dos meus amigos. Então, comecei a procurar incansavelmente em todos os aplicativos e sites por quartos ou apartamentos para alugar. Foi assim que encontrei algo que me chamou a atenção. Um homem chamado Christopher estava anunciando um quarto para alugar em uma casa de 3 quartos e um único andar. O valor do aluguel era de $1.200 por mês. Em resumo, ele seria meu senhorio e também colega de casa, já que vivia no imóvel. No anúncio, ele deixava claro que estaria fora a maior parte do tempo, dando ao inquilino mais liberdade na casa. Contudo, havia algumas regras básicas escritas em letras maiúsculas. Nada de festas, grandes reuniões, bebidas na sala de estar, e o uso do porão era proibido. As regras pareciam bem razoáveis. Marquei uma visita para conhecer a casa e, claro, Christopher. Assim que ele abriu a porta, notei que era uma pessoa bastante reservada, com um jeito tímido e até um pouco estranho. Ele me mostrou a casa e dava para ver que estava nervoso. Sua voz tremia e ele gaguejava de vez em quando. O quarto era de um tamanho bom e a casa tinha uma planta aberta com a cozinha, sala de estar e sala de jantar, formando um grande ambiente integrado. Por $1.000 naquela região, era uma oportunidade que não dava para recusar. Christopher aproveitou para reforçar as regras pessoalmente, destacando mais uma vez que tanto o sótão quanto o porão estavam fora dos limites, pois ele usava esses espaços apenas para armazenamento. Achei justo. Sem hesitar, disse que estava interessado. Apertamos as mãos e 2 dias depois, eu já estava de mudança. Não fizemos nenhum contrato formal. Eu pagaria o aluguel diretamente a ele, mês a mês, sempre no primeiro dia. Me acomodei rapidamente. O quarto já vinha mobiliado com cama e alguns móveis básicos. Só precisei decorar as paredes e organizar minhas roupas na cômoda e no guarda-roupa. O quarto tinha uma fechadura e ele me deu uma chave para que eu pudesse trancá-lo quando ele não estivesse em casa. No começo, achei esse gesto muito gentil. Christopher nunca me contou exatamente com o que trabalhava, apenas mencionou que não estaria em casa com frequência. No entanto, logo percebi que isso não era bem verdade. Sempre que eu voltava do trabalho, o carro dele estava lá. E não demorou para que eu começasse a escutar ruídos durante a noite, barulhos altos fora do meu quarto, como passos e portas sendo abertas e fechadas constantemente. Uma noite, acordei no meio da madrugada para ir ao banheiro e notei que a porta do porão estava aberta. Curiosa, fui até o topo da escada e olhei para baixo. Uma luz fraca iluminava um canto distante, fora do meu campo de visão. Ouvi sons de batidas vindos lá de baixo. Já passavam das 2 da manhã. O que ele poderia estar fazendo lá? As batidas cessaram de repente, e então vi Christopher parado no final da escada, me encarando. A sensação que aquilo me causou foi indescritível, assustadora de um jeito que as palavras não conseguem expressar. Ele parecia claramente irritado. Sem jeito, pedi desculpas e disse que só estava indo ao banheiro. Quase rosnando, ele ordenou: "Feche a porta do porão." Obedeci, ainda atordoada, e voltei para a cama depois de passar no banheiro. Mesmo deitada, fiquei acordada por horas, com a cabeça a mil, tentando imaginar o que ele fazia lá embaixo. Aproximadamente uma semana depois, voltei do trabalho e, para minha surpresa, a porta do meu quarto estava destrancada. Era estranho, porque eu tinha o hábito de sempre trancá-la antes de sair. Revirei o quarto para ver se algo estava faltando, mas não parecia haver nada desaparecido. No entanto, percebi que minhas coisas tinham sido mexidas. As roupas nas gavetas, que estavam sempre organizadas, agora pareciam remexidas. A porta do guarda-roupa estava entreaberta. Foi quando me ocorreu. Christopher tinha uma cópia da chave do meu quarto e entrou lá enquanto eu estava fora. Senti que aquilo era uma invasão de privacidade gritante e uma violação completa dos meus direitos. Sabia que precisava confrontá-lo sobre isso. Fui até a porta do quarto dele e bati, mas não obtive resposta. O carro estava na garagem, então ele certamente estava em casa. Aquela situação toda me deixou inquieta.
Decidi deixar para lá por enquanto e voltei para o meu quarto após aquecer algo para comer no micro-ondas. Enquanto relaxava vendo TV, ouvi a porta do quarto de Christopher se abrir. Aquela era minha chance. Levantei e fui até a sala. Ele estava saindo apressado. Eu o parei e perguntei diretamente: "Você entrou no meu quarto?" Ele me lançou um olhar vazio e respondeu: "Não." Mantive a calma e disse: "Encontrei a porta destrancada e algumas coisas fora do lugar." Ele afirmou: "Você tem a única chave do quarto." Antes de sair, mencionou que estava com pressa e precisava ir. Fiquei completamente chocada com tudo isso. Eu queria desabafar e pedir conselhos aos meus pais, mas naquela época eu não falava com eles. Estava magoada e não queria esse contato. Já estava, na verdade, de volta aos sites e aplicativos, procurando outro lugar para morar. Sabia que não aguentaria ficar ali. Então percebi algo estranho. Era a primeira vez que Christopher aparentemente não estava em casa enquanto eu estava. A curiosidade me consumiu. Decidi que precisava descobrir o que havia no porão. Antes de ir até a porta, chequei as janelas para garantir que o carro dele realmente não estava ali. Com tudo claro, fui até a porta do porão. Como não encontrei nenhum interruptor de luz, tive que usar a lanterna do celular para iluminar o caminho. Cada degrau rangia de um jeito que me fez sentir como se estivesse em uma casa abandonada. Ao chegar lá embaixo, notei um carpete bege que estava parcialmente solto, quase subindo pelas paredes. O espaço principal do porão era pequeno, e o único móvel ali era um sofá velho e surrado no centro da sala. O cheiro era estranho, ficando ainda mais forte conforme me aproximava de uma porta no canto. Tentei abri-la, mas estava trancada. Talvez isso fosse até um alívio, pois o odor que vinha de lá era insuportável, algo pior que esgoto. Dei uma última olhada ao redor da sala. Não havia muito mais, exceto algumas caixas de papelão fechadas, que eu certamente não abriria. Subi as escadas e fechei a porta atrás de mim, voltando direto para o meu quarto. Naquela noite fiquei por lá, sem sinal de que Christopher tivesse voltado. Talvez ele tenha chegado enquanto eu dormia. Acordei no meio da noite, mas não foi o alarme que me despertou. O que me fez abrir os olhos foi o som de algo rangendo ao lado da minha cama. Quando me virei, vi Christopher inclinado sobre mim, me encarando. Gritei, e ele imediatamente mandou que eu me calasse, perguntando: "Você foi ao porão?" Neguei, ainda aterrorizada, e perguntei como ele tinha entrado ali, já que a porta estava trancada. Christopher então perguntou de maneira estranha: "Tem certeza?" Eu retruquei: "Você entrou no meu quarto quando eu estava fora?" Ele respondeu secamente: "Não." Virou-se e caminhou em direção à porta. Antes que ele saísse, perguntei de novo: "Como você entrou aqui?" Ele levantou a mão no escuro, mas não segurava nada, e não entendi o que aquilo significava. Antes de sair, ele disse: "Acho que você deveria procurar outro lugar para morar." E saiu, fechando a porta atrás de si. Foi o suficiente. Naquele instante comecei a arrumar minhas coisas. Eu não ia passar mais nenhum segundo naquela casa. Fui até a porta do quarto dele e gritei para que ele devolvesse metade do aluguel, já que eu só tinha ficado lá por 2 semanas. Momentos depois a porta se abriu um pouco, apenas o suficiente para que o braço de Christopher surgisse, segurando um maço pequeno de notas de $100. Até naquele momento, ele conseguiu fazer algo simples como me devolver o dinheiro parecer assustador. Peguei os $400, que não eram nem a metade, mas tudo bem. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. Em 1 hora já estava com tudo empacotado e fora da casa. Dormi no meu carro naquela noite. No dia seguinte voltei para a casa dos meus pais. Depois de contar tudo o que aconteceu, algo mudou entre nós, e eles me receberam de volta de uma maneira que eu não esperava. Mesmo assim, acabei me mudando novamente 1 mês depois. Agora, eu e meus pais estamos bem. Se você está pensando em morar com um colega de quarto aleatório encontrado na internet, tenha muito cuidado e use seu melhor julgamento ao conhecê-los. Oi, Dom.
Minha história é um pouco longa, mas com certeza vocês irão gostar de ouvir. Me chamo Samuel e em setembro de 2017, depois de 3 anos de relacionamento, minha namorada e eu nos separamos de maneira bem amarga. Como morávamos juntos, precisei arrumar minhas coisas e me mudar no começo de outubro. Passei quase 2 semanas em um hotel, trabalhando de dia e procurando um novo lugar à noite. Mas a maioria dos apartamentos que encontrei online parecia, para dizer o mínimo, desanimadora. No começo, eu não considerava dividir apartamento, pois não gostava da ideia de ter um colega de quarto desconhecido. Mas, à medida que o tempo foi passando e minha conta do hotel começou a ficar absurdamente alta, resolvi abrir mão de alguns filtros. Comecei a pensar com mais carinho na possibilidade de dividir o espaço, especialmente se pudesse conhecer a pessoa antes de tomar a decisão final. Muitos dos contatos que fiz por telefone me pareceram duvidosos ou pouco confiáveis. Estava prestes a perder as esperanças quando conheci Adrian. Ele estava à procura de alguém para dividir o aluguel do seu apartamento de 2 quartos em Bushwick. Ao ver as fotos do lugar, fiquei impressionado. O AP tinha um visual meio rústico, estilo armazém, mas os móveis e as instalações eram novos em folha. O que mais me chamou a atenção foi a descrição que Adrian escreveu sobre si mesmo. Ele dizia algo do tipo: trabalho exclusivamente à noite, então o apartamento será todo seu nas noites, mas preciso de silêncio absoluto durante o dia. Naquela época eu tinha acabado de começar a trabalhar de casa, e o silêncio diurno era exatamente o que eu precisava. Mandei uma mensagem para ele, conversamos ao telefone e logo marquei uma visita. Quando vi o apartamento pessoalmente, fiquei ainda mais encantado, e Adrian parecia ser o colega de quarto perfeito. Alto, magro, de origem estoniana, discreto, sempre com um suéter de gola alta e óculos. Ele mencionou que era cineasta e que o projeto em que trabalhava envolvia gravações noturnas, o que explicava sua ausência durante a noite. Adrian era vegetariano e não bebia, mas não se importava que eu consumisse carne ou álcool no apartamento. Na verdade, parecia que ele não se importava com o que eu fizesse, desde que não fumasse e mantivesse o silêncio durante o dia. Depois de explicar minha situação e como o silêncio era essencial para mim, decidi brincar um pouco com ele e perguntei: por acaso você é um vampiro? Ele não achou graça nem esboçou um sorriso. Apenas disse: não, como eu mencionei, sou vegetariano. Felizmente, minha tentativa de humor não atrapalhou. E como me ofereci para adiantar o pagamento de 3 meses de aluguel, ele me ofereceu o quarto ali mesmo. Na segunda-feira seguinte, comecei a me mudar. Precisei esperar até depois das 19 horas, mas com o apoio de uma empresa de mudanças bem flexível, consegui levar todas as minhas coisas até as 23 horas. No final do dia seguinte, já estava totalmente desempacotado e instalado. Morar com Adrian era como viver com um fantasma. Ele cumpria rigorosamente o acordo de silêncio, movendo-se como um ninja enquanto eu dormia. Às vezes, como eu saía para a academia ou para fazer compras durante o horário em que ele ia trabalhar, passávamos dias sem nos encontrar. Eu tinha um ambiente super tranquilo para trabalhar durante o dia, enquanto ele seguia sua rotina sem interferir em nada, e ainda dividíamos o aluguel. Era o arranjo ideal. Às vezes, porém, Adrian era tão silencioso que chegava a ser estranho. Eu descia para preparar meu café e encontrava a cozinha sempre impecável. Mas ao abrir a geladeira, via uma semana inteira de refeições vegetarianas organizadas, todas prontas, mesmo que na noite anterior só houvesse algumas cervejas e minha comida de rua halal. Sei que pode parecer um detalhe irrelevante, e nem estou exatamente reclamando, mas acho que esse foi o único sinal de alerta que tive sobre Adrian. De certa forma, eu até gostaria que houvesse mais sinais. Nas primeiras 7 ou 8 semanas, tudo foi uma quase perfeição. Tive um rompimento relativamente tranquilo com minha ex, e embora isso ainda me incomodasse um pouco, não era como se ela ficasse me ligando ou soubesse onde eu estava. Meu novo espaço, com sua decoração minimalista e esquema de cores sóbrias, era o ambiente perfeito para focar nos meus projetos, encontrar paz e seguir em frente. Era sem dúvida o lugar temporário ideal, ou ao menos foi o que pensei.
Um dia terminei de trabalhar por volta das 17 horas. Fui buscar noodles no restaurante cantonês de sempre. E ao voltar, senti meu celular vibrar no bolso. Era Adrian. Com seu habitual tom seco, ele me pediu um favor. O local onde ele pretendia filmar naquela noite estava, segundo ele, indisponível. E para evitar ter que cancelar toda a gravação, Adrian queria saber se poderia usar o apartamento para filmar. Adrian se mostrou muito arrependido, prometendo que seria apenas uma vez. Ele me avisou que eu precisaria desocupar o apartamento ou permanecer no meu quarto enquanto durasse a filmagem. Concordei, especialmente porque seria algo pontual, e avisei que chegaria ao apartamento em cerca de 1 hora. Quando cheguei, Adrian estava com 2 amigos, um homem e uma mulher, e todos carregavam bolsas cheias de equipamentos. A mulher era pequena e atraente, enquanto o homem era um pouco acima do peso e calvo. Apesar de americanos, ambos compartilhavam aquela aura artística e discreta de Adrian. Quando estavam prontos para começar a montar as coisas, eu peguei meu laptop e outros itens, me preparando para ir para o meu quarto no pequeno 2º andar. Foi então que Adrian me pediu para conversarmos em particular. Levei-o ao meu quarto e, pela primeira vez desde que o conheci, ele demonstrava alguma emoção no rosto. Ele parecia visivelmente preocupado ao explicar que o projeto poderia ser considerado incomum por algumas pessoas. Requeria imersão total do elenco e da equipe, e por isso era imprescindível que eu não saísse do quarto durante as gravações. Como já era por volta das 20 horas e eu planejava dormir por volta das 23 horas, imaginei que não haveria problema em passar esse tempo jogando ou assistindo Netflix até adormecer. Adrian disse que a gravação iria até a 1 hora da manhã. Embora não estivesse muito empolgado com a ideia de perder algumas horas de sono, ele me perguntou se eu tinha fones de ouvido ou protetores auriculares para abafar qualquer ruído. E foi aí que comecei a me perguntar que tipo de barulho ele estava falando. Meio brincando, perguntei: "Você está fazendo um filme adulto?" Com sua típica seriedade, ele respondeu: "Não." Aquilo só aumentou minha curiosidade e perguntei que tipo de ruído eu deveria esperar. Foi quando ele me disse algo que jamais vou esquecer. "Você pode ouvir algumas coisas que podem te assustar ou perturbar, mas garanto que, seja o que for, é apenas simulação e não há motivo para preocupação." Perguntei: "Você está fazendo um filme de terror?" Adrian disse que não, mas admitiu que poderia ter elementos que algumas pessoas associariam ao gênero. Por isso ele insistia que eu usasse fones de ouvido para evitar que o barulho me impedisse de dormir. Respondi: "Desde que não haja gritos, ficarei tranquilo." Foi nesse momento que Adrian perguntou se eu não preferiria simplesmente sair do apartamento até 1 hora da manhã. Honestamente, eu estava muito cansado para sair e me manter acordado em algum bar até tarde, então resolvi enfrentar o barulho. Tinha meus fones com cancelamento de ruído e, no pior dos cenários, passaria a madrugada assistindo filmes até que a filmagem terminasse. O plano funcionou bem por um tempo. Nas primeiras horas, nem precisei ativar o cancelamento de ruído dos fones. Na verdade, deixei na opção de percepção ambiental, pois estava genuinamente curioso sobre quais ruídos Adrian estava preocupado que eu ouvisse. Achei que ouviria alguns gritos, talvez berros, depois do comentário sutil de Adrian. No entanto, subestimei completamente o tipo de som que viria e o efeito que teria sobre mim. Estava jogando Civilização V havia cerca de 1 hora quando ouvi os primeiros sons do andar de baixo. O choro de uma mulher, daqueles soluços profundos. Como Adrian já havia me dito que ela era atriz, o som me deixou desconfortável, mas não perturbado. Ativei o cancelamento de ruído, aumentei o volume da música do jogo e logo o choro foi abafado. Isso durou por volta de 20 ou 30 minutos, até que um som diferente começou a romper o cancelamento de ruído. Levantei o fone direito para ouvir melhor e imediatamente me afastei quando o som ficou claro. Era o grito mais aterrorizante que já ouvi. A mulher, atriz ou não, gritava com tal intensidade que podia ouvir o momento exato em que perdia o fôlego. Cada grito era seguido por outro, e ouvi alguém, provavelmente Adrian ou seu amigo, dizer mais alto em resposta. Eu sabia que era uma atuação, mas havia algo no tom daqueles gritos que me arrepiava.
Depois de alguns minutos ouvindo, coloquei os fones de volta e aumentei o volume do laptop, tentando ao máximo ignorar o que estava acontecendo. Mas os gritos continuavam, baixos o suficiente para serem abafados, mas ainda audíveis se eu me concentrasse. A única maneira de abafar completamente seria colocar o volume no máximo, mas isso doía nos meus ouvidos, então não consegui manter por muito tempo. Felizmente, os gritos pararam e passei alguns minutos em paz antes de ouvir outro som, súplicas frenéticas. Levantei o fone novamente e ouvi uma atuação incrivelmente convincente da mulher. Dessa vez, ela não gritava, mas implorava entre lágrimas e respirações ofegantes. Não, por favor, Deus, não. Repetia incansavelmente por cerca de 14 minutos. Falar alto parecia ser mais fácil para as cordas vocais dela do que gritar, o que permitiu que continuasse por muito mais tempo. Fiquei aliviado por poder abafar o som sem me ensurdecer com a música do jogo. Mas, de alguma forma, as súplicas dela me afetaram mais do que os gritos. Mesmo com o aviso de Adrian de que tudo era apenas encenação, cada parte de mim queria que ela parasse. Acho que aquilo mexeu comigo de uma forma primitiva, instintiva, como se ouvir alguém implorando pela vida despertasse algo enraizado em nossos ancestrais, algo impossível de ignorar. Mesmo quando o som das súplicas desapareceu, eu ainda sentia a presença daquele desespero, entende? Os gritos continuaram por algumas horas até que, por volta das 22h30, decidi tomar um banho e tentar dormir. O fato de os quartos terem banheiros anexos era uma grande vantagem. Então pude aproveitar o som da água e um podcast para bloquear os ruídos. Porém, assim que saí do banho e precisei secar meu cabelo sem os fones, ouvi algo ainda mais perturbador. Enquanto secava o cabelo com o podcast ainda tocando, comecei a escutar o que parecia ser um coro de 3 pessoas no andar de baixo. Curioso, abaixei o volume do podcast e ouvi claramente: "Salve Satanás! Salve Satanás! Salve Satanás!" em uníssono cada vez mais alto. Eram bons atores, sem dúvida, colocando toda a emoção naquele cântico repetitivo, como se estivessem em êxtase. Fui para a cama, coloquei os fones de ouvido e me joguei em uma playlist do YouTube de música ambiente relaxante, que não foi nem relaxante nem ambiente. Quando finalmente tudo se acalmou, por volta da 1h da manhã, sussurrei baixinho para mim mesmo: "Obrigado, Jesus", antes de adormecer. Na manhã seguinte ainda me sentia meio atordoado por ter dormido menos de 6 horas. Enquanto meu cérebro despertava no chuveiro, lembrei dos gritos e cânticos da noite anterior. Não dava para ficar bravo com Adrian, afinal ele havia me avisado 2 vezes para sair. E, sinceramente, havia coisas piores do que ter Adrian me devendo um favor. Como mencionei antes, Adrian e eu raramente nos cruzávamos. Então levou alguns dias até eu ter a chance de perguntar sobre os gritos. Quando finalmente perguntei, ele me deu a resposta mais seca possível. Pediu desculpas, tanto literal quanto figurativamente, mas foi rápido em me lembrar que ele havia me avisado sobre o que poderia acontecer. Ele explicou que os gritos e cânticos faziam parte de um processo de ADR, Automated Dialogue Replacement, basicamente a dublagem de áudios para melhorar o som de uma gravação. Ninguém estava sendo ameaçado ou machucado e a mulher era apenas uma atriz extremamente talentosa. Se os sons me incomodaram, significava que ela fez um excelente trabalho. Embora a explicação fosse reconfortante, o que eu realmente queria era garantir que aquilo não se repetiria. E se por acaso precisasse, que ele me desse um aviso prévio para que eu pudesse arranjar um lugar para passar a noite. Ele concordou, agradeci e ficou por isso mesmo. No entanto, não se passaram nem 2 semanas antes de Adrian me pedir outro favor. Como eu imaginava, estava relacionado ao uso do apartamento para suas filmagens. Ele começou dizendo que pagaria uma noite em um hotel, já que havia perdido um estúdio para gravar. Eu disse que não precisava cobrir as despesas, que eu mesmo poderia resolver onde ficar, e mesmo que não conseguisse, eu pagaria o hotel. Adrian me avisou a data da filmagem, uma sexta-feira à noite. Coincidentemente, eu estava namorando na época e achei que seria a oportunidade perfeita para uma noitada. Ela concordou
e tudo estava resolvido para aquela sexta. Não havia razão para voltar ao apartamento, até que percebi que tinha esquecido parte do carregador do meu laptop, sem o qual não conseguiríamos jogar nossa sessão de Stardew Valley. Brevemente considerei sugerir uma noite de cinema, mas como ela estava empolgada para jogar, pensei: quer saber? Vou pegar o trem e voltar rapidinho. Achei que levaria 1 hora no máximo, e então poderíamos começar nossa noite de jogos. Além disso, liguei para Adrian com antecedência, avisando que interromperia a filmagem por apenas 30 segundos. Enviei uma mensagem para Adrian enquanto caminhava até o metrô. Quando ele não respondeu, tentei ligar assim que cheguei a Bushwick, mas ele não atendeu. Tentei de novo, sem sucesso. Achei que ele estava ocupado ou com o celular no modo não perturbe. Então, mandei outra mensagem dizendo que estava a poucos minutos do apartamento e que a interrupção seria breve. Mais uma vez, Adrian não respondeu, e comecei a ficar preocupado que minha tentativa de entrar pudesse causar algum problema. Ao mesmo tempo, pensei: pago meu aluguel, sou um bom colega de quarto, vou entrar e sair em 30 segundos, e se Adrian ficar bravo, lido com isso depois. Poucos minutos depois, eu estava na porta do apartamento. Como não queria ser invasivo, bati na porta antes de usar a chave, tentando dar a Adrian o máximo de aviso possível. Sem resposta. Tentei ligar uma última vez, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Ele sabia que eu estava tentando contatá-lo e comecei a me irritar. Afinal, ele poderia ter simplesmente aberto a porta e me entregado o cabo do laptop. Depois de 1 minuto sem resposta, usei minha chave e entrei. A primeira coisa que notei foi o plástico transparente colado por todo o apartamento, no chão, nas paredes e pendurado entre as portas. Pensei: o que está acontecendo aqui? Comecei a chamar por Adrian e foi aí que ouvi passos pesados se aproximando do corredor. No instante seguinte, 2 homens mascarados apareceram. Eles pareciam seguranças de uma boate, roupas pretas impecáveis e máscaras de plástico fosco. Quando me viram, começaram a andar rapidamente na minha direção. Tentei entender o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse reagir, me agarraram e me jogaram no chão com tanta força que perdi o fôlego. Enquanto tentava recuperar o ar, gritei: o que vocês estão fazendo? Me soltem! Eles ignoraram meus protestos e começaram a gritar: intruso! Tentei explicar que eu morava ali, mas de repente ouvi o estalo de um taser e senti uma dor intensa subir pela minha perna. Não consegui mais me mover nem falar. Quando finalmente consegui recuperar algum movimento, ainda estava atordoado pelo choque. Parecia que minha energia tinha sido drenada, e tudo o que pude fazer foi ficar ali, imobilizado, esperando por uma oportunidade de escapar. Ainda estava gritando para que me soltassem quando alguém, que eu não conseguia ver, perguntou em um tom de voz firme o que estava acontecendo. No mesmo instante fiquei em silêncio. Um dos homens mascarados respondeu apenas uma palavra: intruso. E a voz desconhecida ordenou: removam-no. Sem hesitar, os 2 brutamontes me arrastaram para fora do apartamento, jogando-me no chão do corredor. Eles voltaram para dentro e fecharam a porta atrás de si. Fiquei ali, confuso, pensando: o que acabou de acontecer? Assim que me levantei, meu primeiro impulso foi ligar para a polícia. Algo estranho estava acontecendo, e aquilo definitivamente não parecia ser uma filmagem. Minha primeira suposição foi que se tratava de uma invasão domiciliar. Mas o que era todo aquele plástico transparente cobrindo as paredes e o chão? Parecia algo saído de um episódio de Arquivo Forense ou de um filme de terror, como se estivesse lá para conter algo terrível, algo como sangue. Quando liguei para a polícia, não estava com raiva, mas aterrorizado. Algo horrível parecia estar acontecendo, e eu me sentia responsável por parar aquilo. Sim, eu estava furioso com os mascarados por me agredirem e usarem um taser em mim, mas a questão parecia muito maior do que um simples desentendimento. Os policiais demoraram uns 20 minutos para chegar, mesmo com a atendente dizendo que era uma ligação prioritária. Quando finalmente entramos no apartamento, eu estava no meio de uma explicação sobre o plástico transparente, mas para minha surpresa, tudo havia desaparecido. Os 2 policiais me lançaram um olhar desapontado, quase como se dissessem: você só pode estar delirando.
E justo quando eu estava tentando explicar que aquilo estava lá, não mais que 20 minutos atrás, Adrian apareceu com sua explicação. Ele alegou que estava organizando uma festa exclusiva e que os seguranças contratados haviam exagerado com os convidados inesperados. Quanto ao plástico transparente ou as máscaras, ele negou completamente, dizendo que não tinha ideia do que eu estava falando. Mas com certeza ele e seus convidados estavam profundamente arrependidos pela confusão e queriam estender suas desculpas. Eu estava furioso pensando, inconveniente, eu acabei de ser agredido. Mas então percebi algo diferente. Adrian estava mostrando mais emoção e sinceridade com os policiais do que jamais tinha demonstrado comigo. O homem naturalmente seco e sarcástico agora era articulado e apaixonado. E foi aí que me dei conta. Ele estava atuando. Os policiais queriam saber quem eram os seguranças que me agrediram, mas Adrian afirmou que foram contratados por um convidado anônimo e que ele não fazia ideia de quem eram. As únicas pessoas que ele conhecia, segundo ele, eram seu amigo e amiga que estariam felizes em responder a qualquer pergunta. Quando questionado sobre o desaparecimento repentino dos convidados, Adrian explicou que todos ficaram tão envergonhados com a confusão que saíram pela porta dos fundos antes da chegada da polícia. Eu podia ver através das mentiras de Adrian, mas de alguma forma, os oficiais pareceram convencidos de que tudo não passava de um grande mal-entendido. Quando os policiais foram embora, perguntei a Adrian o que realmente havia acontecido na noite anterior. O tom dele mudou completamente. Disse que eu não tinha o direito de saber o que estava acontecendo e que não deveria ter voltado ao apartamento como havia prometido. E de maneira assustadora, acrescentou que eu deveria me considerar sortudo por nada pior ter acontecido comigo. Não pude acreditar na mudança repentina. A atuação que ele fez para os policiais foi tão boa que quando mudou de comportamento parecia outra pessoa. Ele disse que queria que eu me mudasse e eu concordei. Já estava planejando isso. Passei os dias seguintes procurando um novo lugar e, para minha sorte, encontrei algo dentro do meu orçamento. Para ser honesto, estava perto de morar no meu carro porque já não me sentia seguro perto de Adrian. Até hoje não sei o que ele e seus amigos estavam fazendo naquele apartamento e sinceramente não quero mais saber. No passado, eu gastava horas tentando entender, mas nada do que vi parecia remotamente inocente. Tentei entrar em contato com os policiais para ver se havia alguma atualização, mas logo ficou claro que eles não estavam interessados e provavelmente achavam que eu era apenas um intruso que teve o que merecia. Afinal, esta é Nova York, um lugar onde há um crime grave a cada 4 minutos. Se aquelas paredes pudessem falar, apostaria que teriam histórias verdadeiramente aterrorizantes para contar. Hoje em dia, estou feliz por não ouvir nenhuma delas. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é muito importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite a todos. Gostaria de compartilhar meu relato com vocês. Me chamo Heitor e em 2009, quando eu tinha acabado de completar 22 anos, um dos meus grandes amigos de infância conheceu uma garota pelo Facebook. Daniel, em muitos sentidos, sempre foi um dos primeiros a experimentar coisas novas. Naquela época, achávamos meio estranho alguém namorar pela internet. Mas hoje em dia, isso virou algo comum, como conhecer alguém em aplicativos ou trocar mensagens diretas nas redes sociais. Nós costumávamos brincar que ela era um catfish, mesmo antes de conhecermos esse termo. Não falávamos exatamente isso, mas fazíamos piada dizendo que talvez Luísa fosse, na verdade, um Luiz, bem mais velho que Daniel. Acontece que Luísa era real, e assim que a conhecemos, entendemos por que Daniel estava tão apaixonado. Eles combinavam muito, e cerca de 1 ano e meio depois de começarem a namorar, Daniel anunciou que ia se mudar para Bournemouth, para ficar mais perto dela. Nós ficamos tristes com a mudança, já que Bournemouth ficava a 7 horas de carro da nossa cidade natal, Durham.
E sem carro não era como se ele pudesse vir nos visitar quando quisesse, porque os trens eram ainda mais demorados e as passagens caríssimas. Como Luísa ainda morava com a mãe e o irmão, Daniel começou a procurar um apartamento por lá. E quando conseguiu juntar um dinheiro e encontrar um lugar, ele fez as malas e foi. Depois, descobrimos que ele tinha se mudado para um apartamento compartilhado perto do centro e que logo arrumou um emprego como assistente de cozinha para não gastar muito do que tinha economizado. Seu trabalho estava indo bem, o namoro florescia, mas a única coisa que o impedia de morar com Luísa era o fato dela ainda não ter um emprego. Além disso, seu colega de apartamento parecia ser gente boa. A única coisa estranha era que Daniel não falava muito sobre ele. Ele estava bem orgulhoso de si mesmo por ter se estabelecido. Nos contou tudo sobre o novo trabalho, como o bairro era legal, e mencionou rapidamente que seu colega de apartamento era bacana. Eles bebiam juntos, fumavam, assistiam a filmes de terror. Mas quando perguntávamos o que ele fazia da vida ou qualquer detalhe mais específico, Daniel ficava vago ou mudava de assunto. Pensamos que ele talvez não quisesse se meter muito na vida dos outros, ainda mais sendo novo no lugar, e isso fazia sentido. De qualquer forma, ficamos contentes que ele estava indo bem, mesmo que a gente fosse vê-lo com menos frequência. 6 semanas depois, Daniel nos convidou para passar o fim de semana em Bournemouth. Na época, tínhamos uns 23 ou 24 anos e não sobrava grana para hotéis ou coisas do tipo. Mas Daniel disse: "Fica lá em casa, irmão." Então partimos numa sexta de manhã e chegamos no fim da tarde. Fomos direto para o apartamento que ficava perto de Boscombe. Achamos o lugar fácil. Nosso amigo em comum buzinou do lado de fora e tivemos um reencontro animado no estacionamento do prédio. Fazia quase 2 meses que não víamos Daniel, então estávamos super animados para reencontrá-lo. Mas assim que ele nos convidou para entrar, tomar um chá e conversar, percebemos que algo estava errado. Ele parecia pálido, mais magro do que o normal e com aquelas olheiras de quem não está dormindo direito. Além disso, o apartamento em que ele vivia estava uma bagunça total. Não comentamos logo de cara. Estávamos tentando nos distrair com a conversa e também evitando abrir as cervejas cedo demais. Lá pelas tantas perguntei se ele estava a fim de beber algo à noite, já que parecia meio para baixo. Nunca vou esquecer o suspiro profundo que ele soltou antes de falar. Quando finalmente respondeu, nos contou que as últimas 2 semanas tinham sido das piores da vida dele. O colega de apartamento de Daniel, que parecia ser um cara legal no começo, aos poucos mostrou quem realmente era. O lugar estava tão bagunçado porque Arthur, o tal colega, nunca limpava. Daniel só foi convencido a morar lá porque o proprietário deu um jeito de arrumar o apartamento antes da visita e garantiu que Arthur estaria fora no dia. Não que Arthur e o senhorio tivessem armado uma cilada para enganar Daniel, já que, pelo que entendi, eles não se suportavam. Mas, de algum modo, ambos tinham a ganhar com a estadia de Daniel. Então, talvez houvesse uma certa colaboração envolvida. O fato é que Daniel não havia se mudado para um apartamento aconchegante com um colega excêntrico, mas inofensivo. Ele estava dividindo a casa com um alcoólatra instável, que nunca pagava o aluguel e era propenso a crises violentas. E Daniel só percebeu isso quando já era tarde demais. No início, Arthur parecia ser um cara que curtia os mesmos filmes, as mesmas músicas, e o recebia de braços abertos, sempre oferecendo uma cerveja a cada 5 minutos. Mas logo Daniel percebeu que o cara bebia praticamente o dia inteiro, todos os dias. E quando Arthur falava que ia trabalhar, na verdade ele saía para roubar. No começo, Arthur não deixou claro de onde vinha o dinheiro, mas quando achou que Daniel estava dentro, contou que furtava lojas, casas ou pegava dinheiro de bêbados desmaiados nas noites de sábado. Qualquer coisa, menos ganhar a vida honestamente. Arthur se recusava a pagar o aluguel, não saía do apartamento e uma vez chegou a dizer que a polícia teria que invadir e arrastá-lo para fora, e que isso só aconteceria se alguém estivesse disposto a perder um olho no processo. A única razão pela qual Arthur não infernizava tanto a vida de Daniel, coisa que fazia com os outros, era o fato de que o via como seu novo companheiro de bebida e fumo.
E se dependesse de Arthur, eles logo estariam compartilhando outras coisas também. Segundo Daniel, Arthur não só bebia e fumava, mas consumia qualquer substância que encontrasse. E quanto mais pesada a droga, mais imprevisível e perigoso ele ficava. Daniel contou que algumas noites antes, chegou em casa e encontrou Arthur fumando Spice, um tipo de maconha sintética. Ele disse que Arthur estava completamente fora de si, e depois de passar horas ouvindo Aerosmith no volume máximo em seu quarto, saiu de lá segurando uma espada samurai. Não sei exatamente como chamar aquilo, mas imagino que os japoneses tenham uma palavra para descrever o que ele estava fazendo, já que Arthur balançava a espada como se estivesse treinando, mas em câmera lenta. Daniel recuou na hora, foi direto para o quarto e trancou a porta, esperando que Arthur o deixasse em paz naquela noite. Sempre que Arthur fazia essas festas, a música nunca baixava, e os vizinhos já tinham desistido de reclamar. Daniel comentou que aprendeu a lidar com o som do metal industrial que rolava altas horas da noite, mas nunca conseguiu se acostumar com os acessos de fúria de Arthur. Era comum ouvi-lo gritar do nada, chutar ou arremessar algo contra a parede, e isso sempre o acordava no susto. A higiene de Arthur era terrível. Ele comia coisas nojentas e, em mais de uma vez, tentou entrar na cama de Daniel no meio da noite. Obviamente, depois disso, Daniel começou a trancar a porta do quarto, mas ele sabia que não poderia passar o resto da vida trancado. O que Daniel realmente precisava era de ajuda para sair dali sem que Arthur percebesse. Daniel já havia tentado conversar sobre sair do apartamento depois de uma pequena briga que tiveram, quando Arthur explodiu de raiva. Ele perguntou o que Daniel tinha contra ele. Disse que, se houvesse algo, deveriam resolver como homens e não como menininhas. Palavras de Arthur, não minhas ou de Daniel. Daniel conseguiu contornar o momento, mas entendeu que, se quisesse escapar, teria que ser rápido e sem chamar a atenção de Arthur. E foi exatamente por isso que ele nos chamou para aquele fim de semana. Não era um simples reencontro entre amigos. Daniel estava preparando uma fuga estratégica. Ele nos contou tudo isso antes mesmo de termos conhecido Arthur. E, sendo bem honesto, eu já estava com um pouco de medo. Quero dizer, depois de ouvir toda aquela história da espada samurai, réplica ou não, ainda era afiada, e de saber como Arthur era rápido em pegá-la, a situação toda ganhou um clima bem mais sombrio. Não era só ajudar Daniel a levar algumas caixas. A gente precisava planejar como uma operação militar, e o pior, teríamos que esperar até domingo para agir, já que Arthur só sairia do apartamento no fim da tarde, provavelmente para roubar e conseguir dinheiro para drogas. Então, justo quando concordamos que domingo seria o dia da mudança, ouvimos as chaves girando na fechadura. Era Arthur voltando. A porta bateu, ele atravessou o pequeno corredor em direção à sala onde estávamos, e todo esse tempo eu percebi Daniel encolhendo. Nunca o vi agir assim antes. Daniel sempre falava mais do que agia, mas não era do tipo covarde. Vê-lo se encolher daquele jeito diante de Arthur foi algo que me impressionou profundamente. Arthur entrou na sala e tanto eu quanto nosso amigo em comum vimos ele pela primeira vez. Ele não era bem o que eu imaginava. Na verdade, parecia mais um metaleiro do que aquele tipo de ladrãozinho comum que estávamos acostumados a ver em Durham. Arthur estava coberto de tatuagens, com cabelos pretos tingidos que iam até os ombros, e usava um piercing no nariz que, pelo que soubemos, ele removia para ser menos notado quando saía para roubar. É claro que ficamos um pouco cautelosos com ele, mas no início Arthur se mostrou muito amigável e acolhedor. Parecia não saber que Daniel havia nos convidado, mas também não ligou muito para isso. Pelo contrário, ele parecia animado com nossa presença e sugeriu até uma festa para o fim de semana. Daniel fingiu que achou uma boa ideia, assim como nós, enquanto Arthur já falava sobre chamar algumas garotas, conseguir bebidas e drogas e voltarmos ao apartamento quando escurecesse. Daniel então sugeriu que saíssemos para ele nos mostrar a área, incluindo seu pub favorito, e assim nos despedimos de Arthur. Quando saímos, a primeira coisa que perguntamos foi algo como: "O que você está pensando concordando com uma festa? Esse cara perde a cabeça com algumas carreiras e você está nos colocando em risco." Daniel respondeu que era exatamente o que ele queria,
pois se Arthur gastasse todo o dinheiro naquela noite, seria forçado a sair para roubar no dia seguinte, já que ele sempre ficava desesperado por crack quando estava de ressaca. Ficamos boquiabertos. A essa altura, nós tratávamos a ressaca com café da manhã no McDonald's, e Daniel, em sua tentativa de ficar mais perto da namorada do Facebook, tinha acabado dividindo um apartamento com um viciado em crack. Ele nos explicou que, se conseguíssemos sobreviver àquela noite, poderíamos tirá-lo do apartamento e colocá-lo na garagem da mãe da namorada, que serviria como abrigo temporário. Mas havia muita coisa que ainda não entendíamos. Naquela caminhada até o pub, começamos a bombardear Daniel de perguntas. Coisas como: por que você não saiu antes? Ou, por que não chamou a polícia? E todas as respostas dele se resumiam a duas coisas. Primeiro, Daniel estava realmente preocupado com sua segurança. E se tudo o que nos contou era verdade, especialmente a história da espada samurai, ele tinha todo o direito de estar. E segundo, ele precisava da ajuda dos amigos. Daniel estava sozinho em um lugar novo, sem quase ninguém em quem confiar. Estava cansado, deprimido e com medo. No pouco tempo que passava com a namorada, ele mal tinha forças para fazer qualquer coisa além de dormir. Algumas horas depois, estávamos no apartamento, com algumas cervejas na geladeira, quando Arthur voltou com sua namorada e a cocaína. A namorada tinha um estilo muito parecido com o dele, mas, diferente de Arthur, ela parecia meio boba, para ser sincero. Não quero soar rude, mas parecia que ela estava com Arthur porque ele a manipulava facilmente. Enquanto Arthur era claramente instável e imprevisível, sua namorada parecia apenas ingênua. Estávamos todos sentados, bebendo, enquanto Arthur achava que estávamos ali para uma festa. Mas, na verdade, eu e o amigo mútuo de Daniel estávamos mais como seguranças, cuidando para que nada saísse de controle. Arthur, que começou a noite de forma amigável, foi ficando cada vez mais agressivo à medida que alternava entre cervejas e drogas mais pesadas, junto com sua namorada. A situação começou a ficar estranha quando ele cheirou cocaína e ofereceu para nós. Quando recusamos, ele nos criticou dizendo que não éramos divertidos. Ele até soltou: até o Daniel dá uma cheirada com a gente, né? E nós, sendo amigos de longa data, sabíamos que isso não era verdade. Mas, para nossa surpresa, ele inclinou a cabeça e cheirou uma carreira bem ali na nossa frente, lançando-nos um olhar de vergonha. Acho que ele estava tentando evitar conflitos, como dizem, seguindo o caminho de menor resistência. Mas ver nosso velho amigo tão intimidado foi um choque. Até então, não tínhamos visto Arthur em seu modo selvagem. Então, não entendíamos por que Daniel estava tão aterrorizado com ele. E noite prosseguiu sem maiores incidentes, embora Arthur estivesse cada vez mais irritante, falando as coisas mais ofensivas possíveis sobre todos os assuntos. A boa notícia é que ele não parecia inclinado a pegar a espada samurai. Então nós três permanecemos relativamente calmos, bebendo lentamente enquanto ele se dedicava ao seu saco de cocaína. Em algum momento, Arthur decidiu que era hora de música. Eu suspeitava que ele colocaria algo insuportável, e não estava errado. O volume ficou tão alto que tínhamos que gritar para sermos ouvidos. Arthur achou isso engraçado. Gostava que a música estivesse destruindo o pouco clima que restava, e começou a nos forçar a cantar letras de músicas que nunca havíamos ouvido. Depois disso, ele começou a dançar, se é que dá para chamar o que ele fazia de dança. E nós apenas aguentávamos, com a esperança de sair dali mais cedo que o planejado. Mantivemos as bebidas sob controle, sabendo que no dia seguinte teríamos que ajudar Daniel a se mudar. Mas a vontade de beber até apagar era grande, dada a música horrível que Arthur colocava. Ele dançou sozinho por um tempo, mas logo chamou a namorada para dançar com ele. Ela parecia hesitante, claramente com medo do que ele pudesse fazer. E infelizmente não demorou muito para descobrirmos o porquê. No início, eles estavam apenas dançando, mas Arthur foi ficando agressivo e de repente começou a enforcá-la por trás. Não era só colocar a mão no pescoço. Dava para ver no rosto dela que ela mal conseguia respirar. Ele repetiu isso várias vezes e estávamos prestes a intervir quando ele começou a segurá-la por mais tempo a cada vez. Mas de repente ela lhe deu uma cotovelada, o empurrou e o estapeou. E foi aí que o caos começou.
Mais tarde soubemos que Daniel já tinha testemunhado esse tipo de comportamento várias vezes e sempre tentava intervir quando podia. Mas havia limites para o que ele conseguia fazer, considerando que dividia o apartamento com Arthur. Ele não podia simplesmente bater nele, embora fosse o que ele quisesse. Mas, com a nossa presença e o apoio dos amigos, Daniel finalmente se lançou para cima de Arthur quando ele começou a bater na namorada. Nós seguimos Daniel e, em questão de segundos, tínhamos Arthur imobilizado no chão. Daniel começou a gritar para que a namorada de Arthur saísse dali, mas ela parecia paralisada, incapaz de reagir. Eu também gritei para ela ligar para a polícia, mas em vez de fazer isso, ela correu para o quarto de Arthur e trancou a porta, nos deixando sozinhos com ele. Conseguimos ajeitar a situação e, enquanto mantínhamos Arthur sob controle, eu peguei o celular e liguei para a polícia. Expliquei que tínhamos uma emergência, que havia um homem completamente fora de controle e que ele iria machucar alguém se não fosse contido. A atendente ouviu Arthur gritando ameaças e disse que enviaria ajuda imediatamente, o que felizmente aconteceu rápido. Arthur ainda estava gritando e ameaçando nos matar quando os policiais chegaram. Ele até tentou atacá-los, o que resultou na sua prisão naquela mesma noite. Isso nos deu 24 horas para tirar Daniel de lá e mudar suas coisas para a casa da mãe da namorada, que, embora apertada, era um refúgio seguro, longe de um psicopata violento. Conseguimos tirar Daniel daquele pesadelo e a missão foi cumprida. No domingo, antes de voltarmos para Durham, saímos para comemorar. Mas agora, olhando para trás, essa comemoração me parece um pouco agridoce. Arthur facilitou as coisas para nós ao tentar morder um policial. Então todo o processo foi rápido, permitindo que Daniel fechasse esse triste capítulo de sua vida. No entanto, ainda penso na namorada de Arthur. Mesmo depois de ser estrangulada e agredida, ela correu de volta para o quarto dele ao primeiro sinal de problemas e se trancou lá. Gritamos para que ela saísse, que ligasse para a polícia, mas ela escolheu se esconder com seu agressor. Às vezes me pergunto sobre o futuro daquela garota. Com uma atitude como a dela, talvez não haja muito que se possa fazer. Mas ainda assim, espero que alguém consiga ajudá-la, da maneira certa, antes que seja tarde demais. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Vitor e quero começar esse relato dizendo algumas coisas relevantes. Quando eu era mais novo, cometi muitos erros. Acabei me viciando em Oxycontin, tive problemas com a lei e no fim das contas me vi diante de uma escolha difícil. Ou ia para a prisão ou me inscrevia em um programa de reabilitação do governo chamado A Fazenda. O lugar era literalmente uma fazenda e até imagino que o dono tivesse bons contatos, porque conseguiu fechar um acordo em que ele poderia empregar jovens problemáticos como eu, que estavam à beira de serem condenados. Pode parecer um tanto explorador, mas, olhando para trás, não sei se o maior beneficiado foi o fazendeiro. Não posso falar pelos outros, mas para mim aquele trabalho foi o que me salvou. Às vezes, penso que enviar a gente para aquele lugar foi uma jogada inteligente. Trabalhar recolhendo lixo à beira da estrada é uma coisa, mas cuidar de algo, colocar tempo e dedicação e ver aquilo florescer, consertou uma parte de mim que eu nem sabia que estava quebrada. Fiz amizades lá que ainda mantenho até hoje. A gente se fala pelo Facebook, já que agora vivemos em partes opostas do país, mas o que importa é que criamos um laço. A fazenda me ensinou disciplina e me deu confiança, o que é surpreendente, considerando que cheguei lá achando que seria apenas uma prisão disfarçada. E, ironicamente, tudo o que vivi nas ruas parece pequeno comparado a certas coisas que passei naquela fazenda. Logo que você chegava à fazenda, era designado para um trabalho e também para dividir o quarto com alguém. O serviço podia ser de tudo: cuidar dos animais, plantar, irrigar ou até controlar as pragas. Mas seu companheiro de quarto tinha um único propósito: ajudar você a se adaptar e garantir que seguisse na linha. Eles sempre escolhiam alguém que já estava bem no programa,
alguém que tinha algo valioso para compartilhar com os novatos. Meu mentor foi incrível e quando chegou a minha vez, abracei o papel de mentor com toda a disposição. Eu sabia que seria desafiador e tenho certeza de que eu fui bem difícil no começo, mas também sabia que tinha uma dívida com o programa e precisava retribuir antes de seguir com a minha vida. Nem todo mundo chegava ao ponto de se tornar mentor, mas por mais clichê que pareça, eu me sentia honrado de ter essa oportunidade. Pela primeira vez na vida, senti que era valorizado de verdade, e isso me encheu de gratidão. Depois de uns 9 meses no programa, fui promovido a supervisor de gado e ganhei minha própria acomodação com 2 quartos, em preparação para receber meu mentorado. Os dormitórios eram rigorosamente separados por gênero, então sabia que meu mentorado seria uma mulher. Mas o que eu não podia imaginar era o quão cooperativa ela seria até o momento em que a conheci. Se ela fosse tranquila, arrependida e aberta às mudanças, o próximo mês seria tranquilo para mim. Mas se não fosse o caso, eu sabia que poderia enfrentar algumas dificuldades. Já tinha ouvido diversas histórias sobre mentorados que causaram muitos problemas quando a situação apertava, e em algumas turmas até aconteceram brigas entre os mentores e seus companheiros de quarto. Era algo que eu definitivamente queria evitar, então meu plano era focar em construir um bom relacionamento, exatamente como o meu mentor fez comigo quando cheguei à fazenda. No dia em que minha mentorada chegou, eu estava ansioso para conhecê-la. Sua atitude inicial não me desanimou nem um pouco. Claramente ela não queria estar ali, mas isso era comum. Poucos queriam no início, então encarei sua resistência com tranquilidade. Nos primeiros dias, ela me acompanhou no trabalho com o gado. Mesmo não gostando muito no começo, foi se adaptando aos poucos e logo percebi sua evolução. Ela ficaria sob minha orientação por 1 mês, e esse período poderia parecer uma eternidade ou passar num piscar de olhos. Na segunda semana parecia que o mês seria rápido. Isabela, minha mentorada, estava se ajustando bem, e embora ainda precisasse ajustar sua atitude em alguns momentos, estávamos progredindo de forma constante. Mas aí, o inesperado aconteceu. 2 policiais apareceram na fazenda e foram conversar com uma das líderes do grupo, que parecia preocupada. Fui até lá, curioso para saber o que estava acontecendo. Quando a líder me viu, me chamou para conversar. Foi então que descobri que os policiais vieram da cidade à procura de alguém. Minha mentorada, Isabela. Eles não estavam ali apenas para conversar com ela. Havia um mandado de prisão emitido em outro condado, e eles estavam ali para levá-la sob custódia. Isso colocou todos nós em uma situação delicada. Ninguém sabia como Isabela iria reagir. Ela corria o risco de voltar para a prisão, então, se percebesse a chegada dos policiais, poderia tentar fugir. Não seria a primeira vez que algo assim acontecia, e como ela tinha sido bem instável no começo, ninguém tinha certeza do que esperar. Enquanto discutíamos a situação, uma ideia me ocorreu. Se eu puder ser o primeiro a falar com ela e dar a notícia, talvez ela receba a informação melhor vinda de mim do que dos policiais. Eu me lembrei de como me sentia nervoso só de ver um policial nos meus piores momentos. E talvez, se as coisas fossem diferentes, eu também teria fugido. Era doloroso pensar que todo o progresso que ela tinha feito até ali poderia ser destruído de forma tão cruel. Mas aquele pesadelo estava prestes a se tornar a realidade de Isabela, a menos que eu pudesse suavizar o impacto. Com o plano definido, fui em direção aos dormitórios, onde imaginei que Isabela estaria descansando no quarto. E como esperado, ela estava exatamente lá. Me sentei na cama de frente para ela e disse que precisávamos conversar. O choque no rosto dela foi evidente. Acho que Isabela realmente não sabia sobre o mandado de prisão pendente, porque ao ouvir a notícia, ela ficou completamente devastada. Dizer que foi uma reação emocional seria pouco. Ela até mencionou a possibilidade de fugir antes que os policiais pudessem perceber. De alguma forma, consegui convencê-la a ir com os policiais e enfrentar a situação. Argumentei que encarar a realidade seria melhor do que fugir e tornar tudo ainda mais complicado. O que pareceu convencê-la de verdade foi quando perguntei: "Você tem absoluta certeza de que não sabia sobre o mandado?"
Quando ela me garantiu que não sabia de nada, eu sugeri que provavelmente não era algo tão grave. Se fosse algo como roubar uma loja ou ferir alguém, você se lembraria. E se você não tem nenhuma lembrança disso e está sóbria, talvez seja apenas uma audiência perdida ou algo trivial. Isabela começou a se acalmar, dizendo: você tem razão. Após prometer a ela que os líderes do grupo fariam um bom depoimento para tentar ajudá-la a voltar, ela concordou em me acompanhar até onde os policiais estavam esperando. Enquanto caminhávamos lado a lado, parecia que tudo estava sob controle. Mas ao virar a esquina perto do centro comunitário e ver os policiais, ela hesitou e começou a se afastar. No começo achei que fosse só nervosismo, então continuei tentando encorajá-la. No entanto, quando olhei para trás novamente, vi que ela havia se distanciado mais. Foi nesse momento que percebi que algo estava errado. Não vi quando ela pegou a faca, mas de repente senti a lâmina fria encostada na minha garganta. Fiquei congelado por alguns segundos, não só por sentir a faca contra a minha pele, mas porque era Isabela quem a segurava. Fui pego completamente de surpresa. Ela agarrou minha cabeça com uma mão e pressionava a faca com a outra enquanto os policiais sacavam suas armas e começavam a se aproximar. Isabela começou a me mandar andar para trás, e eu obedeci. Esse movimento despertou algo em mim, e então comecei a falar. Isabela, o que você está fazendo? Pense no que está fazendo. Ela me respondeu com frieza. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Não vou voltar para a cadeia. Vou sair daqui. Os policiais gritavam repetidamente para que ela largasse a faca. Largue a faca! Largue a faca! Mas Isabela estava concentrada em andar para trás e garantir que não cortasse minha garganta sem querer. Eu me lembro de dizer para ela: Isabela, eles vão atirar em você. Eles vão te matar se você não parar. Mas ela apenas gritou: cala a boca e continua andando. E foi exatamente o que fiz. Crianças começaram a correr em nossa direção, curiosas para ver o que estava acontecendo com todos aqueles gritos. Enquanto Isabela e eu recuávamos lentamente, um grande grupo de crianças se formou perto do centro comunitário assistindo a tudo. Era um caos total. Apesar de tudo, eu não acreditava que Isabela realmente pretendia me machucar. Eu via aquilo como uma última tentativa desesperada de evitar ser levada de volta para a prisão. Minha aposta era que, assim que chegássemos perto das árvores, próximo aos campos de gado, ela fugiria. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Durante aquele minuto que se seguiu, tentei de tudo para convencê-la a me soltar, mas ela estava muito focada em manter os policiais afastados. Ela gritava para eles se manterem longe, sem prestar atenção em uma única palavra do que eu dizia. Mas, de repente, houve um breve momento em que ela pareceu hesitar, como se tivesse recobrado um pouco de sanidade por um instante. Ela me mandou calar a boca de novo, mas eu continuei insistindo. O que você está tentando fazer não vai funcionar. Se você não for pega pelos policiais, vai acabar sozinha em uma área que não conhece. Se seguir as estradas, será capturada em poucas horas. E se decidir se esconder na floresta, terá que enfrentar ursos, pumas e a própria mãe natureza. Isso não vai funcionar, Isabela. Foi então que ela respondeu: vai sim, porque eles vão estar ocupados tentando salvar você e não vão me perseguir. Eu não consigo descrever o medo que aquelas palavras me causaram. Como já disse antes, eu estava praticamente convencido de que Isabela não queria me ferir. Era só o pânico de saber que voltaria para a prisão. Mas talvez naquele momento ela tenha se lembrado do motivo do mandado e percebido que a situação era muito mais grave do que pensava. Quem sabe? Não é como se ela estivesse aqui agora para eu perguntar. A última coisa que Isabela gritou quando parecia prestes a passar a lâmina na minha garganta foi: me desculpe. Ela não disse com calma. Ela gritou com toda a força, e acho que foi o que os policiais precisavam ouvir. No instante em que ela pediu desculpas, senti algo quente espirrar no meu rosto. Mas o sangue não era meu. Era o de Isabela. Um dos policiais, ao ouvir o grito dela, reagiu rapidamente atirando. Eu só tive um pequeno corte onde a faca roçou meu pescoço quando ela caiu,
Mas fora isso, saí sem ferimentos graves. Isabela, por outro lado, provavelmente já estava morta antes de tocar o chão. O tiro a atingiu diretamente no tronco cerebral e havia um buraco entre seu nariz e o olho. Foi um disparo fatal. Eu comecei a gritar. No meio de toda a confusão, não sabia se também tinha sido baleado, nem quão sério era o corte na minha garganta, já que estava sangrando um pouco. Entrei em completo estado de pânico. Caí de joelhos ao lado de Isabela, tentando desesperadamente acordá-la, sacudindo seu corpo. Naquele momento, eu queria acreditar que havia uma chance de ela sobreviver. Afinal, já ouvi histórias de pessoas sobrevivendo a ferimentos na cabeça. Mas, olhando para ela, algo no seu olhar vazio me dizia que não havia mais vida ali. Aquele dia foi, sem dúvida, o pior da minha vida. Não é algo que se supera facilmente. Eu apenas aprendi a conviver com isso. Sei que Isabela teve que morrer para que eu pudesse viver, e posso ouvir, ainda hoje, o desespero na sua voz. No fundo do meu coração, sei que ela poderia realmente ter me matado. Mas isso não diminui o peso de pensar nela todos os dias, desejando que as coisas tivessem sido diferentes, que ela tivesse feito outra escolha. Antes de irmos para o próximo relato, sinta-se à vontade para deixar um comentário dizendo o que achou dessa história. Bem, vamos continuar. Era meu penúltimo ano na faculdade e eu havia acabado de me mudar para um prédio de apartamentos estudantis fora do campus. Meu colega de quarto foi praticamente designado pela escola, já que ele, assim como eu, só precisava de um lugar para ficar. Seu nome era Henry, e no começo ele parecia ser um cara tranquilo. Ele sempre sorria, era educado e puxava conversa de vez em quando. Mas, conforme os dias passavam, fui notando algumas coisas estranhas nele. Pequenos comportamentos que me faziam sentir desconfortável. Tudo começou quando Henry passou a ficar muito tempo no meu quarto, fazendo perguntas pessoais demais e mexendo nas minhas coisas, como se fosse natural para ele fazer isso. No início pensei que fosse apenas curiosidade, mas quanto mais eu refletia, mais aquilo me incomodava. Depois, tinham os sons estranhos que vinham do quarto dele tarde da noite. Eram conversas abafadas e ruídos esquisitos que começaram a me deixar preocupado. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesmo que ele devia estar assistindo algo ou falando ao telefone. Mas, lá no fundo, sabia que havia algo errado. Uma noite, sem conseguir dormir por causa desses barulhos, decidi investigar. Caminhei devagar pelo corredor e colei o ouvido na porta do quarto de Henry, tentando ouvir o que estava acontecendo lá dentro. O que ouvi foi perturbador. Ele estava sussurrando algo para si mesmo com a voz abafada. De repente, os sussurros cessaram e tudo ficou em silêncio. Foi quando ouvi Henry dizer meu nome. Charlie. Aquilo me pegou de surpresa. Como ele sabia que eu estava do lado de fora? Me afastei rapidamente e voltei para o meu quarto, tentando ser o mais silencioso possível. Me enfiei na cama, a cabeça a mil, sem saber o que pensar. Por que Henry estava falando sozinho? Será que ele estava escondendo algo de mim? Ou ele era sonâmbulo? Mas como ele sabia que eu estava ali fora? Não conseguia me livrar da sensação incômoda que aquilo me causava. No dia seguinte, não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Os dias foram passando, mas os sons que vinham do quarto de Henry continuavam, e minha paranoia só crescia. Não conseguia afastar a sensação de que ele estava escondendo algo de mim. Seus comportamentos também começaram a mudar. Olhares estranhos na minha direção e movimentos mais furtivos. Em uma noite, acordei em um horário incomum e ouvi a voz sussurrante de Henry no corredor, bem em frente à minha porta. Aquilo estava começando a me assustar seriamente. Fui até a porta e encostei o ouvido nela. Como da última vez, os sussurros pararam de repente, e então ouvi Henry dizer meu nome. Charlie. Desta vez resolvi responder. Sim, está tudo bem? Mas ele não respondeu. Ouvi apenas seus passos se afastando de volta para o quarto dele. Na noite seguinte acordei com o som da minha porta sendo fechada. Novamente,
escutei os passos de Henry se afastando pelo corredor. Percebi que a situação estava saindo do controle. No dia seguinte, tomei a decisão de confrontá-lo sobre o possível sonambulismo. Falei com ele sobre os passos durante a noite e o fato de ele ter fechado a porta do meu quarto. Perguntei se ele sabia de algo relacionado a caminhar enquanto dormia ou a distúrbios do sono. Inicialmente ele pareceu confuso, mas logo admitiu que sim, às vezes andava dormindo. Eu não acreditei. Algo estava errado. Aquela sensação incômoda não me deixava em paz. Então decidi buscar respostas no quarto de Henry. Sabia que era arriscado, mas precisava entender o que estava acontecendo. Esperei até que ele saísse do apartamento e entrei em seu quarto. Sabia que o tempo era curto, então comecei a vasculhar rapidamente gavetas e armários, procurando por qualquer coisa que explicasse seus comportamentos estranhos. Quando estava quase desistindo, encontrei algo. Havia uma pequena gaveta escondida no fundo do armário de Henry. Ao abri-la, senti meu sangue gelar com o que vi lá dentro. Era uma coleção de fotografias. Havia dezenas delas, a maioria com fotos minhas enquanto eu dormia, misturadas com imagens de outro rapaz que parecia ter a nossa idade. As fotos variavam de ângulos e distâncias, algumas tão próximas que eu podia ver meus poros e fios individuais de cabelo. Senti um nó no estômago quando percebi o que estava diante de mim. Henry vinha tirando fotos de mim enquanto eu dormia, sem que eu soubesse ou permitisse. Aquilo era repulsivo. Eu estava convivendo com alguém doente, um voyeur que, de alguma forma, encontrava prazer em invadir minha privacidade dessa maneira. Ele tinha violado meu espaço pessoal por sabe-se lá quanto tempo. Eu queria confrontá-lo, exigir explicações, mas o medo me paralisou. Medo do que ele poderia fazer, medo do que ele poderia dizer, medo de enfrentar isso sozinho. Resolvi tirar uma foto da gaveta e pegar algumas das fotografias como prova. No dia seguinte, com minhas coisas já arrumadas, levei tudo ao departamento de acomodações da faculdade e mostrei as evidências. Eles me garantiram que tomariam as providências necessárias. Tive sorte e consegui ser transferido para outro apartamento com um colega de quarto que, felizmente, era uma pessoa normal. Nunca mais vi ou falei com Henry. Mesmo anos depois, aquelas fotos horríveis, os sussurros e a forma como ele espreitava pela casa ainda me assombram. Nunca descobri quem era o outro cara nas fotos. Talvez um ex-colega de Henry. Não sei o nome dele, mas é bem provável que ele tenha passado por algo parecido. Meu nome é Karine e quando eu tinha 23 anos, precisei me mudar para outro estado por causa do trabalho. Embora ainda trabalhe na mesma empresa, agora estou de volta à minha cidade natal, trabalhando no escritório local. Naquela época, eu precisava encontrar um lugar para morar que fosse acessível. Fiz postagens em praticamente todos os sites possíveis, procurando por um colega de quarto. Facebook, Craigslist, Twitter e até no subreddit do meu bairro. Foi aí que um cara chamado Fred me enviou uma mensagem pelo Facebook, dizendo que tinha um quarto disponível em sua casa. Dei uma olhada no perfil dele para garantir que parecia uma pessoa normal. E parecia. Apesar de meus pais não gostarem muito da ideia de eu dividir a casa com um homem, eu estava aberta à possibilidade, desde que ele se mostrasse confiável. Fizemos uma chamada por vídeo, durante a qual ele me mostrou a casa virtualmente. Descobri que ele era o proprietário do lugar. A casa era simples, mas charmosa, e ficava no centro da cidade, a apenas 10 minutos do meu trabalho, o que parecia ideal. Fred me pareceu uma pessoa muito simpática e nada me deu uma impressão ruim. O aluguel era justo e as regras eram razoáveis. Ele mencionou que a casa estava disponível para mudança imediata, o que era perfeito para mim. Uma semana depois, já estava com tudo embalado e pronta para me mudar. Encontrei com Fred em frente à casa, onde ele me cumprimentou e me entregou as chaves. A primeira coisa que notei nele foi sua estatura. Ele era bem baixinho, da minha altura. Ele me ajudou a carregar algumas malas pesadas para dentro e me mostrou o quarto que já estava mobiliado. Ele disse que um amigo seu havia morado ali recentemente, mas tinha acabado de se mudar.
Troquei todos os travesseiros e roupas de cama pelos meus, claro, e passei o resto do dia organizando minhas coisas. Fred parecia genuinamente interessado em me conhecer e me fazer sentir em casa. Até aquele momento, tudo parecia tranquilo e normal. No dia seguinte, que era um domingo, Fred se ofereceu para me levar para conhecer a cidade. Embora eu não estivesse muito animada, aceitei, pensando que seria uma boa maneira de começar bem a convivência. Ele me mostrou centros comerciais, restaurantes e outras áreas da cidade. Em certo momento, sugeriu que fôssemos almoçar. Eu não estava com fome, e a sugestão de um almoço soou quase como um convite para um encontro. Não queria que ele interpretasse errado minhas intenções, então disse que não estava com fome. Ele então sugeriu irmos tomar uns drinks. Recusei educadamente, mencionando que não bebia em dias de trabalho. Mesmo assim, ele insistiu dizendo: "Vamos, só uns drinks." Mantive a educação e disse que talvez em outra ocasião. Fred desistiu, mas ficou visivelmente mais quieto, como se estivesse incomodado. Senti um certo desconforto, mas não o suficiente para me preocupar muito ainda. Durante a semana comecei meu novo trabalho e minha atenção estava focada em me ajustar à nova rotina. Alguns dias depois, quando cheguei em casa para lavar as roupas, percebi algo estranho no cesto. As roupas estavam em uma ordem diferente da que eu havia deixado. Ao carregar a máquina de lavar, percebi que uma das minhas calcinhas estava faltando. Revirei meu quarto diversas vezes, tentando encontrá-la, mas não consegui. Um pensamento inquietante passou pela minha mente. E se Fred tivesse mexido nas minhas coisas? Mas não conseguia acreditar nisso ainda. Confrontá-lo sobre algo assim estava fora de cogitação naquele momento. Mesmo assim, decidi que precisava de mais segurança. No fim de semana, fui até a Ace Hardware e comprei uma nova maçaneta com fechadura. Aproveitei que Fred não estava em casa e instalei a nova maçaneta. Isso me deu uma sensação de alívio, pois agora eu podia sair da casa com mais tranquilidade. Planejava contar a Fred sobre a mudança, mas ele não voltou para casa naquela noite. No meio da noite, acordei com batidas na porta do meu quarto. Era Fred, chamando meu nome, e sua voz soava irritada. Olhei o relógio, 1h30 da manhã. Decidi fingir que estava dormindo. Para ser honesta, estava com medo de abrir a porta. Tinha a sensação de que o motivo das batidas era a nova maçaneta, e eu estava certa. Na manhã seguinte, acordei com várias mensagens de Fred, dizendo que precisávamos conversar e que eu deveria estar em casa após o trabalho. Perguntei se era sobre a maçaneta, e ele confirmou que sim. Pedi desculpas e expliquei que estava planejando contar a ele, mas ele insistiu que eu deveria remover a nova maçaneta naquele mesmo dia. O tom dele estava ficando cada vez mais estranho e agressivo. Resolvi pensar melhor na minha resposta e disse que, como mulher, me sentia mais segura tendo privacidade no meu quarto. Ele foi um pouco mais educado, mas ainda insistiu que a maçaneta antiga deveria voltar. Eu estava confusa e chateada, mas sabia que ele tinha o direito de estar incomodado. Afinal, eu havia trocado a maçaneta sem avisá-lo. Mas algo me perturbava. Como ele sabia que eu havia feito isso? A maçaneta antiga não estava visível. A ideia de que ele tentou entrar no meu quarto naquela noite me causava arrepios. No dia seguinte, troquei a maçaneta de volta e devolvi a nova à loja. Foi aí que as coisas começaram a piorar. Um dia, enquanto Fred não estava em casa, alguém bateu à porta. Era uma garota da minha idade. Ela perguntou se eu estava morando ali com Fred, e eu confirmei. Com um olhar preocupado, ela me disse para sair imediatamente dali, pois Fred tinha várias ordens de restrição de outras mulheres e era conhecido por ser um perseguidor perigoso. Fiquei sem palavras. Perguntei como ela sabia que eu estava ali, e ela explicou que sabia que ele estava tentando alugar o quarto e que não era surpresa que ele preferisse uma mulher como colega de quarto. Ela disse que havia me visto me mudando e esperou até que ele saísse para vir me avisar. Agradeci muito e, claro, fiquei apavorada. Eu já havia pago o mês inteiro de aluguel e não sabia o que fazer. Ela se ofereceu para me ajudar de qualquer maneira que pudesse, então peguei seu número e ela foi embora. Decidi arrumar minhas coisas e comecei a procurar outro lugar para morar.
Encontrei um estúdio do outro lado da cidade, um pouco mais caro, mas disponível imediatamente. Entrei em contato com o responsável pelo anúncio e ele disse que eu poderia me mudar assim que quisesse. Perfeito. Agora só faltava contar a Fred e pegar meu dinheiro de volta. Comecei a carregar algumas coisas no meu carro e mandei uma mensagem para Fred, explicando que teria que me mudar no dia seguinte, pois algo havia acontecido com minha família e eu precisava voltar. Ele não respondeu, mas voltou cerca de 1 hora depois e perguntou sobre a mensagem. Contei a melhor história que consegui inventar e ele disse que me devolveria o dinheiro no dia seguinte, após passar no banco. Fiquei muito aliviada. Cerca de 1 hora depois, Fred bateu na minha porta e perguntou: "Por acaso alguma garota falou algo para você?" Eu, sem entender, disse apenas: "Não. O que você quer dizer?" Ele respondeu: "Deixa pra lá. Só parece que você está fugindo por outro motivo." Insisti que era por causa dos problemas familiares e ele aceitou com um simples "ok", mas foi embora com um ar desconfiado. Infelizmente, a história não terminou ali. Acordei naquela noite com uma figura escura sentada na beirada da minha cama. Gritei com todas as minhas forças. Era Fred. Ele colocou a mão na minha boca e sussurrou: "Shh." Eu implorei: "Por favor, não me machuque." Ele respondeu com uma calma perturbadora: "Por que eu te machucaria?" Logo depois disse: "Eu sabia que alguém te disse alguma coisa. Não acredite no que essas garotas dizem." Eu estava aterrorizada, e quando disse a ele que estava me assustando, ele fez algo que ainda me deixa arrepiada até hoje. Começou a acariciar minha perna e disse: "Eu não quero te assustar." Ironicamente, logo depois de eu ter dito que estava com medo. Pulei da cama e corri para a porta enquanto ele gritava para que eu parasse. Fugi de casa com o telefone na mão e liguei para a polícia. Me escondi em um arbusto até os policiais chegarem, e então contei tudo o que havia acontecido. Eles tiraram Fred da casa e pediram para ele dar sua versão dos fatos. Eu só queria pegar minhas coisas e sair dali o mais rápido possível. Os policiais ficaram enquanto eu terminava de recolher meus pertences e os colocava no carro. Aproveitei para pedir que Fred devolvesse meu dinheiro na presença deles, e ele fez isso. O mais estranho foi que durante todo o tempo em que os policiais estavam presentes, ele agiu como se fosse uma pessoa completamente normal. Um dos policiais chegou a me puxar de lado e comentou que Fred já tinha sido preso antes por casos semelhantes com outras mulheres. Fred negou ter entrado no meu quarto ou me tocado, então tudo acabou sendo palavra contra palavra. Saí de lá e passei a noite em um hotel. No dia seguinte, me mudei para o estúdio. A mulher do anúncio foi incrivelmente prestativa e facilitou minha mudança rápida. Desde então, decidi que nunca mais vou dividir casa com um homem que não seja meu namorado ou marido, ou com qualquer pessoa que eu não conheça muito bem.